寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se Cuba fosse um país colonialista? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Porque senão, né, não ia ter motivo para fazer esse quadro. E bem, eu sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões e alguma coisa em particular do país ou da nação em questão. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, o que eu duvido muito, mas Cuba, depois de Fidel Castro, virou um país aí que queria ser influente aí na comunidade internacional, principalmente no bloco de esquerda, no bloco comunista. E não só aqui na América, né, nas Américas, na América Central, a região do Caribe, América do Sul. E sim, eles foram para muitos outros lugares, como por exemplo, eles foram para o Congo, eles foram para a África do Sul, né, Rodésia, eles foram até mesmo sair no soco com Israel na guerra do Yom Kippur. Sim, isso realmente aconteceu. Em breve farei um YouTube Shorts apenas sobre Cuba, outros novos sobre Cuba. Mas, né, alguns aí não tiveram nenhuma chance, né? Alguns não tiveram nenhum efeito, enquanto isso outros aí já ficaram aí com algum resquício. E sem contar, né, que nos anos 60 a União Soviética foi lá e deixou umas biribinhas em Cuba para os Estados Unidos aí não fazer uma brincadeirinha. E nós vamos trabalhar nisso, beleza? Mas enfim, dado o contexto, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Então, como vocês estão vendo, né, vamos pular a Primeira Guerra Mundial, vamos pular a Segunda Guerra Mundial e vamos já dar início a partir do momento em que Fidel está no poder. E já em 1959, né, o Fidel Castro, ele tenta invadir o Panamá e tenta invadir a República Dominicana, mas ele acaba falhando nos dois, tá? Então, vamos supor que nesse cenário aqui ele consiga. Mas o como é que ele iria invadir, né? O como é que ele iria invadir um lugar que basicamente é controlado ali pelos Estados Unidos, né? Na questão do Panamá, a República Dominicana ainda não era em si. Então tá, vamos lá. Bem, primeiro, para eles invadirem o Panamá, eu não acredito que eles iriam ali por mar, tá? Sim, teria muito bloqueio americano, os navios americanos iriam estar de olho aí nos navios cubanos, mas tem um porém, o cubano é esperto e ele pode fazer o quê? Primeiro, ele pode usar aquele negócio de Médicos Sem Fronteiras, justamente para mandar médicos para os lugares, para os países vizinhos, como por exemplo, não sei se é Nicarágua ou Honduras, enfim, mas o país aí que faz fronteira com o Panamá no norte, e enviar aí supostos médicos para a Colômbia. E chegando nesses lugares, né, na Colômbia e no país ali que faz fronteira ali com o norte do Panamá, eles poderiam simplesmente tirar suas vestimentas de médicos e pegar ali suas armas que eles já tinham combinado aí com alguma guerrilha e com alguma milícia local.
E com isso eles iriam invadir a pé, eles acabariam indo invadir a pé o Panamá, e eles fariam duas frontes, mas isso não, eles não estariam sozinhos, pois o Fidel já tentaria mover aí acender alguma chama de alguma revolta interna, espalhando que o canal do Panamá é uma farsa, porque o dinheiro todo não vai para o povo, o dinheiro todo vai para os cofres americanos, e enquanto o presidente do Panamá enriquece com dinheiro americano, o povo passa fome. Então isso poderia acabar gerando aí uma certa revolta e alguns protestos, e é nessa aí que os soldados cubanos poderiam entrar, tanto pelo norte quanto pelo sul. E com isso seria aí uma disputa boa, né? Seria uma disputa boa, uma vez que os Estados Unidos poderia acabar enviando, não necessariamente tropas, né? Mas conselheiros, militares e logística como aviões e talvez ali uma marinha para ficar esperto. Mas eu acredito que, beleza, aqui nessa teoria Cuba vai ganhar, uma vez que os Estados Unidos também, né, não iria se meter tanto, e provavelmente alguns outros acordos aí poderiam ser feitos, né, o que eu duvido muito. Mas enfim, Cuba ganhou, beleza, Cuba ganhou, e a partir desse momento Cuba coloca um presidente pró-Fidel no poder, e não só isso, mas também ele assina um acordo que algumas tropas cubanas iriam ficar lá, e que eles queriam ali um acesso gratuito ao canal do Panamá. Isso vai ser importante no futuro da teoria. Beleza? A partir desse momento, eles estariam recolhendo aí um certo dinheiro, fazendo uma graninha, e depois disso eles iriam invadir a República Dominicana, que era ali liderada e guardada ali pelo Rafael Trujillo. Rafael Trujillo. Enfim, eu esqueci o nome desse cara, mas é algo desse tipo. Então, os cubanos, né? Aí sim, eles iriam de barco, e como o Trujillo, ele era de fato um fascistão, né? Que ele realmente colaborou com o Eixo na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que os Estados Unidos não iriam querer ajudar ele, uma vez que até o próprio Estados Unidos mandou zerar ele em 1962. Então, só que ao mesmo tempo os Estados Unidos iam ficar em dúvida, afinal, um governo ali que não é meu amigo, mas também tem um outro aí que é pior, entre aspas, né, falando que o meu inimigo, que é o Fidel, que é comunista e está debaixo do meu país e está fazendo o que quiser. Eu acho que os Estados Unidos provavelmente sim mandariam algumas logísticas, algumas armas. Não enviariam tropas, não chegariam a dar nenhum tipo de suporte aéreo, mas eles provavelmente contariam com uma inteligência americana, então eles contariam ali os passos dos cubanos e iriam vigiar os caras aí 24 horas por dia, fazendo com que os dominicanos, né, soubessem ali dos passos dos cubanos. Mas eu acho que nesse momento a União Soviética vai ver em Cuba, né, um grande aliado aí nas Américas, e então eles vão talvez se dê um serviço aí de contra-inteligência, tentando hackear o sinal, tentando hackear, né, as ligações americanas e passar falsas informações, e com isso Cuba poderia realmente aí já voltar a avançar aí no país. E eu acredito que a batalha da capital seria a batalha que mais iria demorar, mas devido à insatisfação do povo, né, com o Trujillo, ele provavelmente seria empacotado, acho que até mesmo pela população, e um governo ali que o Fidel iria colocar, ou então talvez até mesmo fazer uma extensão de Cuba, não sei, enfim. Então o Fidel colocaria ali um governo pró-Cuba, um outro governo aí fazendo tanto do Panamá quanto da República Dominicana, dois estados tampões, né, dois estados fantoches. Beleza. E já em 1963, se eu não me engano, né, Cuba foi tentar invadir a Venezuela e deu ruim para eles também. Só que nesse tempo,
em 62, a União Soviética foi lá e deu aí os mísseis de Cuba, né? Deu uns mísseis nucleares para Cuba, mas depois eles acabaram retirando. Só que nessa teoria, como eles estão vendo um grande potencial no Fidel e que suas invasões estão sendo bem sucedidas e que a influência comunista está indo bem, eu acredito que eles não iriam retirar ali as bombas nucleares, principalmente não iriam retirar as bombas nucleares, iria deixar aí mais um pouco. Então, contando com isso, né, os Estados Unidos não iam poder fazer nada. Provavelmente, né, um pouco antes, vamos supor aí que os Estados Unidos já tenha passado bombardeando Cuba para tentar desestabilizar a economia, mas isso não foi o suficiente para frear o Fidel. Então, com isso, né, eles vão do Panamá, que aí sim eles acabam economizando na logística, e do Panamá eles vão direto aí para Venezuela e atacar diretamente Caracas. Só que os Estados Unidos poderiam tentar intervir ali através da Colômbia, oferecendo dinheiro para a Colômbia, para eles tentarem frear a marinha panamenha ou cubana mesmo. Mas aí até então, bem, estamos falando aí de um país aí que não tem muitas leis. Então eles poderiam simplesmente pegar o dinheiro americano, ou então eles poderiam acabar tentando fazer alguma coisinha aí para que ignorasse essa questão e a Colômbia ia adotasse uma política aí de neutralidade. Então, fazendo isso, né, eles basicamente não estariam nem aí, mas eu acredito que a batalha de Caracas iria ser um pouquinho pesado aí para Cuba, uma vez que a marinha venezuelana, né, dispunha de grandes navios e sem contar o petróleo. Então, eles basicamente iam ter muito dinheiro. E eu acredito que dessa vez os Estados Unidos sim iria mandar uma força aérea, iria mandar algum contra-torpedeiro, um torpedeiro, justamente, né, para dar uma equilibrada nas coisas e falar assim, mano, o que está acontecendo aí? Que eu estou perdendo o controle aqui? Eu estou controlando tudo e do nada não estou controlando mais nada. Então, com isso, eu acho que os Estados Unidos poderiam mandar assim algumas coisinhas, mas né, como tem Panamá e República Dominicana pró-Cuba, eu acredito que eles poderiam fazer alguma certa interferência, né, do tipo, você está violando meu espaço marítimo, no caso da República Dominicana, você está violando tal lugar. E com isso, eu acredito que Cuba, né, aliás, eu acredito que os Estados Unidos ia ficar meio assim, meio, né, mas eles iriam atacar ali, mandar a marinha através de Porto Rico, que seria um outro lugar ali que não está na lista que o Fidel invadiu, mas vamos tentar moldar aí a nossa teoria. Então, o Fidel, vendo que Porto Rico está sendo uma pedra no sapato dele, pois os americanos ali estão mandando coisas ali de Porto Rico, eu acredito que Fidel, junto com a República Dominicana, poderia tentar criar uma instabilidade ali em Porto Rico, justamente para distrair os americanos da guerra. Não necessariamente colonizar ou pegar a independência, mas sim criar uma série de revoltas aí que precisasse que os Estados Unidos dessem mais prioridade em Porto Rico do que na Venezuela, né? Os Estados Unidos tentariam uma guerra de procuração contra Cuba na Venezuela, mas vamos supor que talvez depois de 1 ano e meio, sim, isso pode ter demorado, em tempo aleatório, Cuba tenha conseguido aí tomar a capital da Venezuela, né? E depois de tomar a capital da Venezuela, basicamente ali ele já coloca um governo pró-Cuba. E depois aí, beleza, Venezuela passa aí a fazer, entre aspas, passa a fazer aí parte da esfera de influência cubana. Quem diria, hein? Cuba aí tá realizando todas as suas ações aí que não tinha conseguido, aqui nessa teoria. Mas enfim, beleza. Então, a partir desse momento que eles tomassem a Venezuela, eu acho que eles iriam descansar um pouco. Descansar um pouco no sentido de construir novos navios, treinar novos soldados, novas táticas de guerrilha, investir em uma força aérea, principalmente. Só que a força aérea cubana não iria ficar em Cuba, olha só, iria ficar
ou no Panamá, ou então na Venezuela, ou então um pouco dos dois, né? Justamente para dividir aí, caso necessite. Cuba iria ter uma marinha, não necessariamente seria uma marinha dela, mas sim uma marinha venezuelana, dominicana e panamenha. E com isso, né, a União Soviética, vendo que Cuba já estava grande aí o suficiente para se virar sozinho, então, para resolver aí uma pedra no sapato da geopolítica mundial e do mundo inteiro, eles poderiam até mesmo acabar retirando ali os mísseis de Cuba em 1964, é só uma teoria, tá? E com isso aí, os Estados Unidos e a União Soviética iriam ficar um pouco mais tranquilos, uma vez que, né, o próprio governo soviético iria ver ali que Cuba já estaria forte. Cuba iria ficar um tanto quanto ressentida ali do fato deles tirarem suas bombas nucleares, porque isso iria abrir algumas brechas aí para os Estados Unidos acabar bombardeando ou então tentando aí uma nova invasão. Mas não iria acontecer, não vamos alterar isso, não vamos colocar uma invasão americana em Cuba. Beleza, já adiantando um pouco, né, para 1966, se eu não estou enganado, tivemos aí em 1966, 1967, né, que foi quando o Che Guevara morreu na Bolívia. Só que nesse sentido, nessa teoria, aliás, né, o Che Guevara não vai morrer na Bolívia, não. Ele vai conseguir aí, tirar o atual governo boliviano, mesmo com a ajuda dos Estados Unidos. Eles iriam sim ter muitas baixas, não vou falar que eles não iriam ter baixas, porque sim, eles iriam ter muitas baixas, mas eles iriam conseguir causar ali um grande prejuízo financeiro para o governo boliviano, e com isso aí o governo boliviano iria acabar enfrentando uma série de protestos e tal, e a própria população iria acabar dando chance para um partido comunista boliviano. E com isso, né, o Fidel, já ia grudar nele ali e assinar alguns acordos que os soldados cubanos poderiam ficar lá, que os soldados cubanos poderiam ter direito a algumas coisas, livre acesso, que os civis cubanos também. Aí beleza. E depois, né, novamente, eles iriam parar, dar um descanso, assinar novos acordos, negociar. Lembrando em conta que, a partir daqui, nós já temos República Dominicana, Panamá, Venezuela e Bolívia. E vamos para o Chile. Mas o Chile, por que o Chile? O que aconteceu no Chile? Bem, nos anos 70, Salvador Allende, por incrível que pareça, foi eleito democraticamente em plena Guerra Fria. E só fazendo um adendo, tá? Nesse tempo, a América do Sul, mano, principalmente os países que fazem o Brasil, ia estar cheio de militar na fronteira da Bolívia e na fronteira aí da Venezuela. Então, tipo, eu acredito que o Brasil iria ser um dos países aí que mais estaria investindo aí nos militares, né? Para não deixar que Cuba viesse aí para o Brasil. Então, a partir de 1973, né, quando teve quando teve lá o Pinochet tomando o poder, o Salvador Allende veio a óbito, né? Ele se empacotou, mas antes, né, dele se empacotar, o Fidel já havia falado que ele ajudava em caso de treta. E nessa teoria, ok, os soldados aí estão tomando o poder e com isso o Salvador Allende não vê outra opção a não ser chamar o Fidel Castro para ajudar eles. Então, o fato, né, de ter soldados cubanos já na Bolívia já faz com que os mesmos aí pudessem já pegar um atalho e ir para Santiago defender Salvador Allende. Enquanto isso, a Marinha Panamenha, né, já ia descer aí justamente, né, para o Chile, né, para algum porto aí, para evitar, né, para evitar que o Salvador Allende viesse, né, para evitar que o Salvador Allende fosse retirado do poder. E lógico que com isso a Força Aérea do Chile poderia acabar assim bombardeando alguns navios, e isso poderia até gerar meio que uma certa guerra entre Cuba indiretamente e até mesmo o Chile, né? O Chile, digo, as forças do Pinochet.
Então o negócio iria ficar feio, só que fazendo isso o Allende iria ver uma esperança e com isso ele iria ficar um tanto quanto tranquilo. Afinal, ele basicamente iria estar sendo defendido e os militares que eram pró-Allende iriam se sentir com a moral mais alta porque eles não iriam estar sozinhos, eles não iriam ser a minoria. E com isso o Salvador Allende poderia acabar ficando no poder e como foi o Fidel que ajudou, ele basicamente poderia ser uma pessoa eternamente grata ao Fidel e deixar ali alguns soldados cubanos também no Chile. Mas novamente, nenhum desses países seria anexado a Cuba. E com isso, até mesmo Cuba poderia criar uma federação, uma federação internacional hispano-americana, uma federação comunista latino-americana, enfim. Basicamente vai, entre aspas, uma Iugoslávia aí latina, uma Iugoslávia hispânica, né? Uma federação, por que não? Mas enfim, é só uma teoria, então não tem o porquê, né? Ficar debatendo aqui, mas a questão é que esses governos aí seriam pró-Cuba. E isso iria resultar no quê? Bem, nem vou precisar falar, né, de quando Cuba tomou Grenada, porque eles entraram sem guerra e quem acabou tirando eles foram os americanos, então não vai precisar aí criar um cenário de guerra para Cuba invadir Granada, enfim. Mas o que aconteceu nos anos 80 na Argentina? Nunca pergunte o que a Argentina estava fazendo nas Falklands, né, ou nas Malvinas. Malvinas ou Maldivas? Enfim, acho que é Malvinas. Enfim, a Argentina acabou só perdendo por quê? Porque o exército chileno, né, do Pinochet, eles acabaram, né, informando que as horas e de onde que os aviões e os caças argentinos estavam saindo, e isso estava adiantando já o trabalho de inteligência britânico. E fazendo isso, o Salvador Allende, né, ele não iria ajudar os britânicos, ele iria deixar os argentinos ganharem a guerra, por mais ideologicamente opostos, né, que a Argentina e o Chile aí de Salvador Allende fossem. E com isso eu acredito que as Falklands, né, poderiam voltar sim a ser da Argentina. Lógico que a Argentina iria acabar penando também, não iria ser um negócio muito fácil. E antes mesmo, né, dos Estados Unidos ir se manifestar e pedir ajuda, eu acredito que até mesmo o Chile, o Panamá poderiam informar, principalmente o Panamá e talvez a República Dominicana, poderiam informar a posição dos navios britânicos. Então, quem iria se adiantar nessa história seriam os argentinos. E bem, hoje em dia a América do Sul iria estar mais socialista, mais comunista, não que hoje não esteja. Cuba não iria estar tão pobre, afinal eles iriam ter bastante ajuda de outros países e petróleo da Venezuela. E quem sabe talvez uma ajuda financeira dos mesmos. Beleza? E bem, história que segue, né? Vida que segue, o governo de Cuba não iria mudar. Eu acredito que os países aqui da América do Sul teríamos muito mais países comunistas, socialistas do que já temos. Enfim, é isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Eu estou deixando a thumb aí para quem quiser usar. Não se esqueçam, né, de comentar aí o que vocês acharam dessa teoria, que vocês acrescentariam, que vocês removeriam. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica e fala assim: mano, já imaginou se Cuba colocasse diversos governos ao seu favor aqui na América do Sul? Ah, mentira, mano, isso seria o meu sonho. Ah, então vê essa teoria aí que esse cara aí deu um modo aí de fazer isso. Sério, mano? Sério? Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, me segue aí nas minhas outras redes sociais. Estou deixando aí na descrição também, beleza? Não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição. E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui!